Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Oh, meu Deus, eu te agradeço pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa família. Quantas vezes, meu Pai, a tua graça nos alcançou. Quantas vezes os milagres chegaram até nós, mesmo aqueles que nós não percebemos. E um deles é o perdão. Pai, muitas vezes esquecemos que o maior milagre é o da salvação. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós, pela salvação em Jesus Cristo. Isso é algo que nós não conseguimos comprar, não conseguimos conquistar por esforço próprio, mas somente pela fé em Jesus. Por isso, meu Pai, eu te agradeço, porque a salvação é um dom que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos neste momento que somos pecadores e que necessitamos de Ti. Pai, eu confesso diante de Ti o meu pecado e eu te peço, Senhor, não me deixe voltar a ser escravo do pecado. Eu renovo a minha mente, eu mudo a minha maneira de pensar e eu paro de focar nos erros e eu começo a focar em Jesus. Senhor, neste momento eu te peço, não deixe que nada nos atrapalhe na comunhão contigo, meu Pai. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que estão no pecado da fornicação, da prostituição, quanta promiscuidade, meu Pai. Liberta essas pessoas, ó Deus, das garras do inimigo. Ajuda essa pessoa a receber o perdão pela fé. Ó, meu Deus, quantos agora estão tristes porque cometeram erros no passado e não conseguem esquecer. Mas, Senhor, neste momento, Pai, eu te peço, dá da tua paz, da tua alegria. Senhor, preenche esses corações vazios, meu Pai. Enche, meu Pai, esses corações com a tua presença, meu Pai. Não deixe elas se desviarem novamente. Não deixe o pecado se tornar mais forte do que a santidade, do que a obra do Espírito Santo nesse coração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque se eu estou de pé hoje, se essas pessoas estão me ouvindo agora, Pai, é porque ainda existe uma obra que o Senhor quer realizar. O Senhor quer fazer uma obra linda na nossa vida. E desde já eu te agradeço, Pai, porque quantos milagres eu já testemunhei nessas orações. Quantos ainda estão acontecendo. E eu creio, meu Pai, é só o começo. O Senhor tem uma obra linda na vida deste irmão e desta irmã. Por isso, meu Pai, eu te peço que todo empecilho caia por terra em nome de Jesus. Neste momento eu oro por todos que estão feridos na alma, feridos fisicamente também. Em nome de Jesus eu declaro a cura completa, a restauração completa na sua vida. Receba, meu irmão, estou orando por você agora. Deus está operando aqui neste momento. Ó Senhor, Deus da graça, Deus do perdão, liberta esta pessoa agora da escravidão do pecado. Que o Senhor ajude ela, meu Pai, a buscar a Ti dia após dia. E que esta obra não pare, meu Pai, mas que o Senhor traga cada vez mais pessoas para serem salvas, tocadas e abençoadas. Senhor, eu creio que o Senhor tem para cada um de nós uma vida com propósito. Quantos casamentos, meu Pai, eu estou vendo com os olhos da fé, estão sendo restaurados, transformados. Quantos casais têm orado junto aqui comigo, meu Pai? Eu te peço, livra eles das tentações, livra eles de uma traição, livra eles de tantos conflitos, desentendimentos. Senhor, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, meu Pai. Não nos deixe passar por momentos turbulentos. Senhor, que a Tua graça envolva esta família inteira, meu Pai. Guarda, Senhor, os Teus filhos com os Teus anjos. Dá livramentos, meu Pai. Quantos livramentos o Senhor já me deu e eu creio que o Senhor está dando agora livramento para o Teu povo. Abençoa, meu Pai, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Senhor, eu te agradeço porque grandes milagres já aconteceram aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, guarda-nos hoje e sempre, que a restauração do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre os nossos corações, e que a paz do Senhor repouse sobre todos nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Com a mensagem de hoje, e eu quero ler com você uma fala de Jesus aos religiosos da época que estavam perseguindo ele, mas ela também nos traz um alerta e uma direção para todos nós. Olha o que ele disse:
todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos numa época de muitas mudanças, não é verdade? Muitos desafios têm surgido, oportunidades. É uma época de novas tecnologias, de inteligência artificial, muitos conhecimentos. Então é uma época que nos estimula a sonhar, a planejar, a realizar coisas. Mas, irmãos, nem tudo é positivo nessa época. Há muitos outros problemas surgindo, conflitos, crises, dentro das famílias principalmente. E aí a gente vai percebendo uma coisa: por mais que a humanidade evolua, por mais que a tecnologia aumente, por mais que as pessoas estejam mais conectadas, tem problemas, irmãos, que sempre irão existir. E o maior problema de todos é que o pecado ainda faz parte do ser humano enquanto estivermos aqui nessa terra. Irmãos, e é nesse momento que o diabo se aproveita das nossas fraquezas para nos afastar do Senhor através de tentações, de enganos, de armadilhas. E o diabo sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, as nossas fraquezas, e tudo o que ele quer é nos escravizar. Esse é o propósito do inimigo. O diabo deseja que as pessoas fiquem presas e não recebam a liberdade que Jesus já garantiu e não recebam também a salvação eterna. E é por isso que a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do maligno. Então, primeiramente, nós devemos entender que o pecado é o grande causador dos males da humanidade. Irmãos, desde que Adão e Eva pecaram, eles se rebelaram contra o Senhor. A Bíblia diz que o pecado se espalhou como um vírus e agora todo ser humano já nasce contaminado pelo pecado. É por isso que quando Jesus veio a este mundo, ele não nasceu de forma natural. Ele nasceu, é claro, da barriga de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porque se ele nascesse de maneira natural, ele estaria contaminado com a semente de Adão, com a semente do pecado. Mas o fato de Jesus ter nascido puro, sem mácula, sem nenhuma maldição na sua hereditariedade, fez a diferença para que Jesus tivesse a oportunidade de se oferecer em sacrifício por nós pecadores. E é interessante que durante toda a sua vida, o diabo tentou fazer com que Jesus caísse em tentação, porque apenas um pecado seria suficiente para que Jesus se tornasse uma pessoa comum, qualquer, que não poderia se oferecer em favor dos pecadores. A Bíblia diz que o pecado causa a morte, não somente física, mas também espiritual e eterna. E é por isso, irmãos, que Jesus persistiu até o fim. Os religiosos da época tentaram contra Jesus o tempo todo, queriam que Jesus mostrasse que ele não era ninguém mais do que um ser humano, mas Jesus provou o tempo todo que ele era o Deus encarnado, o Deus que se fez em forma humana, e no final da sua vida, ele morreu na cruz por livre e espontânea vontade, e ele disse para as pessoas: olha, não são vocês que estão me matando, eu escolhi dar a vida pelos pecadores. Então, irmãos, esse é o maior presente que nós podemos receber, o perdão por algo que nem nós fizemos. Nós simplesmente recebemos a salvação pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom gratuito do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, a maioria das pessoas não querem receber esse presente. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, os seus pecados são perdoados. Mas agora você tem que viver uma vida de arrependimento, uma vida de renúncia. E o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E é por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não se aproximaram de Jesus para serem salvos. Mas aqueles que se humilhavam, aqueles que mesmo tendo um passado horrível, um passado cheio de culpa, de destruição, de tantas coisas erradas que fizeram, quando essas pessoas se aproximavam do Senhor, Jesus conhecia o coração delas e ele liberava o perdão. E ele dizia: olha, os seus pecados estão perdoados. Isso, irmãos, para os religiosos da época, que se achavam melhores do que todos, aquilo era um absurdo, porque eles achavam que as pessoas deveriam fazer muitas coisas para serem salvas. Elas deveriam seguir muitas regras, fazer muitas coisas para pagarem pelos seus erros. Mas Jesus dizia: os seus pecados estão perdoados, porque Jesus sabia que ele iria até a cruz e ele morreria por nós. O castigo que nós merecíamos,
Jesus sofreu em nosso lugar. Porque naquele momento, durante a cruz, a ira de Deus sobre o pecado caiu sobre o seu próprio Filho. Tudo porque Deus é santo, Deus é perfeito, e o pecado deveria ser castigado. Então Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos de uma vez por todas da ira de Deus. Amém? Deu para entender? Então eu quero ler só mais um versículo com você em Mateus capítulo 9, o versículo 1. Nós vamos ver sobre a história de um homem paralítico que teve um encontro com Jesus em Jerusalém. Olha o que está escrito. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aleluia! Irmãos, aqui nós vemos um milagre que Jesus fez, que é o milagre do perdão. Tem muitas pessoas que acham que o milagre é somente um paralítico levantar, é somente uma pessoa ser curada de um câncer. Irmãos, tudo isso é milagre, mas existe o maior milagre de todos, que é o fato de um pecador ser totalmente perdoado. Eu me lembro, irmãos, que antes dos meus 18 anos, eu já tinha feito tanta coisa errada. Eu tive uma adolescência rebelde, eu já contei o meu testemunho aqui para vocês. Inclusive, irmãos, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um pouco do meu testemunho. Irmãos, eu achava que eu teria que pagar pelos meus erros nas próximas vidas. Mas o que eu aprendi com o Evangelho é que Jesus poderia passar uma borracha, Ele poderia apagar completamente o meu passado, e aquilo foi libertador. Eu não precisava mais ter que pagar pelos meus erros, porque Jesus já pagou por mim. E agora eu poderia ter comunhão com Deus, eu poderia ser salvo. E foi então que eu me entreguei a Jesus, e essa paz, essa alegria brotou no meu coração, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então aqui nós vemos que Jesus se deparou com um paralítico, e naquele momento ele disse: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, Jesus viu a fé no coração daquele homem, e ele viu também a fé no coração dos seus amigos, porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando numa casa, operando milagres, e havia uma multidão do lado de fora. E foi então que 4 amigos carregaram esse paralítico, e como eles viram que tinha uma multidão, em vez de desistirem, sabe o que eles fizeram? Eles subiram no telhado da casa onde Jesus estava e desceram o leito com cordas. Eles acreditavam que Jesus podia curar o paralítico, mas Jesus fez muito mais do que isso. Ele perdoou seus pecados. E quando ele disse que estavam perdoados os pecados, os religiosos acharam um absurdo. E eles disseram: quem é esse para perdoar pecados? Quem ele acha que é? Mas Jesus, para mostrar que ele tinha poder não somente de perdoar, mas também poder sobre todas as coisas, ele disse: para que todos saibam que eu sou o Filho de Deus, eu agora curo você. E agora você está livre, você pode se levantar dessa maca, porque você está livre completamente. Então, irmãos, Jesus queria mostrar ali que aquele paralítico, ele não tinha só uma paralisia física, mas uma paralisia espiritual. Mais do que estar preso em uma cama, o paralítico estava preso pelo pecado, que estava impedindo ele de ter um relacionamento com Deus. Então, mais do que uma cura física, ele precisava de um relacionamento com o Pai. Ele precisava se libertar da culpa, da vergonha e ter a salvação eterna. Amém? Então Jesus disse para o paralítico ter bom ânimo, porque agora ele estava perdoado. E para mostrar que realmente Jesus é Deus encarnado, ele falou: pode levantar da maca, porque você está curado. Aleluia! Irmãos, tem muitas pessoas que quando são perdoadas, milagres começam a brotar naturalmente na vida delas. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que entregaram sua vida para Jesus, e aí todo o mal que estava no corpo delas saiu, pessoas foram curadas. Eu já vi muitos casos de pessoas que foram se batizar, e durante o batismo elas receberam a cura, elas foram libertas. E você também que está me ouvindo, minha querida irmã, meu querido irmão, você pode ter essa experiência se você clamar pelo perdão de Deus, se você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e confessá-lo com a sua boca. A Bíblia diz que você está salvo. Você não tem que mudar a sua vida primeiramente para depois ir até Jesus. Não, isso muitas vezes é mentira do diabo para te prender numa vida solitária, uma vida sem salvação. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada.
Por isso, irmãos, nós só conseguiremos vencer o pecado se estivermos juntos com Jesus. Amém? E antes de nós orarmos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O propósito do inimigo é escravizar a sua vida. Lembra do que eu disse isso no começo? Então, o fato de você já estar caminhando com Jesus não vai te isentar de cair em tentação. Você pode fraquejar muitas vezes, você pode falhar, mas sempre creia no perdão de Deus. Creia que o Senhor está disposto a te perdoar. Ele não vai desistir de você, Ele não vai te abandonar. Ele conhece o seu coração e tudo o que Ele pede é que você busque Ele cada vez mais. Não espere se libertar do pecado para buscar Jesus, não. Ande com Jesus e Ele vai te libertar do pecado. E quanto mais você passar tempo em oração, meditando na palavra, orando aqui junto comigo, mais a obra do Espírito Santo vai ser real no seu coração e na sua vida. Amém? E um sinal muito claro de que você foi salvo é que você não tem mais prazer no pecado. O pecado, ele te supre por um determinado momento, muito passageiro, mas você sente aquela culpa, você não tem mais prazer em ficar no pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo, ou seja, que aceitou Jesus, agora existe dentro dessa pessoa uma semente divina, que não deixa essa pessoa continuar no erro, no pecado. E essa semente se chama Espírito Santo. O Espírito Santo estará com você todo dia. E é Ele que vai te dar a garantia da vitória, a salvação. Porque o Espírito Santo é como se fosse Jesus aqui na terra, dentro do seu coração. Ele não vai te largar, Ele tem ciúmes de você. Ele vai fazer de tudo para que você se afaste do pecado, mas a sua parte é obedecer à voz dele, é não fechar o coração para o Espírito Santo, porque Ele quer o seu bem, Ele é Deus com você, amém?